O que você realmente precisa saber para se manter relevante num mercado que está cada dia mais imprevisível? Essa é uma pergunta que vale $1 milhão, não é? Pois é, eu sou a Ju Guimarães, eu sou do 55 Lab. 55 Lab é um laboratório de negócios. E se você não tem ideia do que é isso, eu vou te contar. Lembra aquele espaço lá na escola que você tinha, que tem todas as ferramentas, um monte de insumo e um ambiente todo controladinho para você fazer alguns testes, validar coisas e fazer isso assim, sem colocar fogo em tudo? Pois é, o laboratório de negócios é a mesma lógica, tá? Aqui a gente entra em contato com várias áreas diferentes, vários empreendedores diferentes e a gente se complementa e aqui a gente testa algumas coisas para ver no que vai dar. E por que eu tô aqui para poder falar sobre esse preparo para um mercado tão imprevisível? Porque, cara, a gente já sabe que o mundo mudou, eu não preciso falar isso. Mas o grande lance é que o que antes era complexo, agora tá completamente imprevisível. Até aqueles profissionais mais incríveis de mercado não querem mais fazer planejamentos para além de 400 dias, ou seja, pouco mais do que um ano. Você quer saber por quê? Porque com o advento da tecnologia, cara, toda hora, todo dia tem alguma coisa nova e que nos coloca numa situação em que a gente vai pensando em processos cada vez mais eficientes, cada vez mais tecnológicos. Tá aí agora um monte de empresa correndo atrás para fazer a transformação digital, repensar toda a sua lógica de concepção, distribuição de produto ou serviço e relacionamento com o cliente e estão deixando de lado aí a coisa que é o nosso grande diferencial, que é o ser humano, a nossa capacidade e as nossas habilidades de sermos criativos, de ter imaginação, humildade, de saber se relacionar, de saber negociar, que são o que a gente chama aí, o mercado, vocês podem procurar aí, soft skills. Essa é a moeda mesmo, assim, do profissional do futuro. Por quê? Porque é óbvio que com esse lance todo da tecnologia, você já deve até ter ouvido falar que os grandes nomes, a galera que é realmente relevante nesse mercado, está até discutindo uma renda básica universal, porque as máquinas estão tomando alguns empregos, várias posições estão deixando de existir. E pode ser até que nesse meio esteja a sua profissão. Por exemplo, caixas de supermercado. Cara, já existe, chegou aqui no Quadradinho em Brasília, lá na QI5, um supermercado que não tem seres humanos ali. Só ali para fazer a reposição e vigiar alguma coisa, mas você mesmo sozinho vai lá, pega todos os produtos que você quer, põe ali na sua cestinha, passa no caixa, paga e ó, beijo, tchau. E você, que hoje tá aí como motorista de aplicativo, vamos combinar que quando as máquinas chegaram lá no campo, a gente saiu correndo do campo e veio aqui para a indústria e conseguiu os nossos empregos, beleza. Quando as máquinas chegaram lá nas indústrias, a gente saiu e foi virar prestador de serviço como motorista de aplicativo. E agora que os carros autônomos estão chegando, você vai fazer o quê? Sem contar que as posições de trabalho que estão sendo criadas são aquelas super altamente qualificadas, né, pedindo profissionais que sabem de um tudo. E você, que ainda não está sabendo, não sabe nem o que é uma linha de código, o que você vai fazer? Vai trabalhar com o quê? Aí é a grande virada de chave, gente. Vamos pensar aqui a lógica de emprego e a lógica de trabalho. A gente sempre pensou que a vida era dividida em fases, e aí tem a lógica dos 3 P's, né? Dos pais, dos professores e dos patrões. Sempre tem um P mandando ou desmandando e falando pra gente o que é certo e o que é errado. E essa lógica, nesse mundo que a gente vive hoje, tá caindo por terra. Por quê? Não faz mais sentido, até se a gente for parar para pensar nesse todo esse sistema de ensino, né, todo padronizado, que todo mundo tem que saber a mesma coisa, entender e desenvolver as coisas na mesma lógica. Hoje, a gente não precisa mais disso. Um único computador, até 2045, vai ser mais inteligente que a humanidade inteira. Mas tem uma coisa que os computadores não sabem fazer, e esse é o nosso grande diferencial, eles não sabem sentir. E aí é que eu vou te chamar e vou te convidar para repensar o conceito de trabalho. O emprego, que eu tenho que pensar nele, falar dele primeiro para fazer a comparação, é assim, você vai lá e vende o seu tempo, né, as suas 8 horas por dia, em troca de uma grana, certo?
no final do mês. Seja você empregado no sistema CLTista, seja você empregado como um prestador de serviço PJ, tá? Que ainda não fez essa virada de chave para entender que você é o seu próprio empresário, é empresário da sua própria carreira. Aí vamos pensar aqui no trabalho. O trabalho, além desses 2 pontos, ou seja, de ter uma satisfação monetária, né, financeira, né, tem que te dar grana, você não pode só trabalhar por luz, conta de água e de luz ainda não aceita permuta. Tem o lance da satisfação social, né, que muitas vezes tem pessoas, inclusive, que preferem ganhar menos para falar que trabalham na empresa tal, porque aquilo é um símbolo de status. O trabalho ele também tem que ter um reconhecimento psicológico, você tem que ter satisfação, bem-estar fazendo aquilo. Sabe por quê? As melhores horas das nossas vidas a gente passa trabalhando. Aquela época que, assim, já não é assim tão perto, né? Já está um pouco mais longe, em que a gente estudava um período da vida, depois a gente trabalhava, ganhava dinheiro, enquanto isso a gente procriava e fazia família e tal, e depois a gente aposentava e ia curtir a vida. Essa lógica de dividir em fases caiu por terra. A gente está conectado 24 horas por dia. Quem aqui não acorda e a primeira coisa que faz é abrir o celular e dar uma olhada nos e-mails ou ver se tem alguma coisa no grupo do WhatsApp ou do Telegram do trabalho? Agora, com a história do isolamento social causado pela pandemia do coronavírus, mais do que nunca as barreiras geográficas caíram. Ou seja, isso nos dá a possibilidade de concorrer por vagas lá no Japão. Isso nos dá a possibilidade de nos conectar com profissionais do mundo inteiro para trabalhar num projeto sem nunca ter visto fisicamente aquele cliente. E nesse cenário, o que nos diferencia de fato e que vai nos tornar cada vez mais profissionais relevantes é a nossa capacidade de saber o que a gente realmente gosta e sabe fazer bem, porque a vida inteira a gente vai continuar tendo que estudar aquele assunto. É a lógica do lifelong learning, né? Que é passar o resto da vida reaprendendo, porque a tecnologia vai se reinventando e a gente tem que se adaptar a isso. Muito mais jogo você fazer em algo que você tem prazer em fazer. Então, meu primeiro convite é que você consiga responder essa pergunta sem pensar no teu cargo, o seu mercado de trabalho ou a empresa para a qual você trabalha. Tenta responder essa. Você trabalha com o quê? Tá, se você não conseguiu responder essa pergunta sem falar a sua carreira, a área de formação ou algum entregável do seu trabalho, tem alguma coisa muito errada com você e eu tenho certeza absoluta que você já caiu em algum gatilho mental aí dos infoprodutos e dos gurus do marketing digital, porque você está aí lutando para transformar a sua relação com o trabalho. Mas deixa eu te contar um segredo. Até esses caras, antes de virarem os gurus que viraram, até eles tiveram que passar por um modelinho que é de reconhecer o que eles realmente sabem e gostam de fazer. Fazer 6 em 7, vender todos os dias, ter produtos na esteira o tempo todo, nada disso vai ser possível se você não reconhecer o seu momento atual, mudar a sua mentalidade e definir para onde você quer chegar. E esse é o primeiro pontapé de um programa do 55 Lab que chama Tapa na Cara. E não é tapa na cara à toa não, tá? É um jeito realmente de você transformar a sua relação com o trabalho. Então, se você quer saber mais, clica aqui ou pega o link lá na descrição.